o que é declaração de inteligência artificial generativa na escrita de textos acadêmicos. Assista este vídeo até o final para descobrir o que é isso, inclusive com exemplos. Primeiro, a gente precisa entender o que é inteligência artificial. A inteligência artificial, comumente chamada de IA, é uma área da ciência da computação que desenvolve sistemas, tá, que são capazes de realizar tarefas que normalmente iriam necessitar da inteligência humana, tá? Então, são redes neurais, né, computacionais que vão simular as nossas redes neurais humanas. E como que isso, né, chega até a academia? Primeiro que tudo isso veio com base em pesquisa, né? Mas o impacto das inteligências artificiais generativas, ele veio muito depois do boom do chat GPT, né, que é uma inteligência generativa. Por que generativa? Porque ela é capaz de gerar textos, inclusive textos acadêmicos, muito bons, tá? Mas com uma série de limitações. Então, como que isso foi aceito no meio acadêmico? Na verdade, foi bem aceito com ressalvas, né? Então, o que acontece? A inteligência artificial na academia, no meio acadêmico, já é uma realidade. Isso a gente não pode negar. Mas todos, né, do meio acadêmico estão atentos ao uso ético das ferramentas de inteligência artificial. Inclusive, muitas diretrizes já têm saído, e uma delas são justamente as diretrizes que as revistas científicas pedem na escrita de artigos científicos, que é você fazer essa declaração de IA generativa, e a gente vai falar já já sobre isso. Mas antes, eu quero destacar a importância de você usar as ferramentas de inteligência artificial como elas de fato são, ferramentas para te ajudar no processo de escrita. Essas ferramentas, elas devem ser usadas para formar estudantes mais críticos, que a máquina consiga fazer aquilo que é repetitivo, tá? E que você, ser humano, nós seres humanos, a gente fique com a responsabilidade de fazer aquelas habilidades, tá? Que são inatas a nós, né? De sermos criativos, de nos comunicarmos melhor, porque conjunto máquina, ser humano, né? Isso vai fazer com que a produtividade se eleve, tá? Então é muito importante que nós estejamos aptos a avaliar ideias, né? A construir os nossos próprios argumentos. E o trabalho repetitivo, a máquina pode fazer. E como que é essa questão da declaração de IA generativa em textos acadêmicos, especificamente em artigos científicos? Então, com o boom do ChatGPT, as revistas científicas se atualizaram muito rapidamente. Começou ali pela PLOS ONE, algumas revistas, tá, que pediram isso, mas hoje, né, eu tenho submetido vários artigos e na grande maioria das revistas eu já vejo essa solicitação de declaração de inteligência artificial generativa. Então, o que é isso? A revista ela pede que se você usou qualquer tipo de LLM, que são as linguagens, né, de inteligência generativa, como o ChatGPT, Bard, Bing Chat e outros, tá? Se você usou algum tipo de ferramenta dessa, que você comunique no texto. Então, essa não existe uma declaração padrão, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês, tá? Mas existe um conjunto de informações que precisam constar nessa declaração. Como, por exemplo, você deve garantir que, você tem que dizer, né, na verdade, que qual foi a ferramenta que você usou, por exemplo, o ChatGPT, você tem que dizer que o texto que está escrito ali naquele artigo, ele representa as ideias dos autores, tá? E você deve escrever uma seção ou dentro dos métodos, ou em uma seção de agradecimentos, ou ali depois da conclusão, colocar uma seção de declaração de IA generativa, dizendo qual foi a ferramenta usada, como ela foi usada, tá? Aqui a gente não quer de forma alguma que a ferramenta ela gere um artigo sozinha, não é isso. A gente quer que ela seja uma ferramenta que vai te ajudar no seu processo criativo de escrita, tá? Por isso que você deve dizer qual foi a ferramenta que usou, como usou. Por exemplo, usei o ChatGPT para fazer a tradução do artigo, ou usei o ChatGPT para melhorar a clareza de algumas frases da introdução, percebe? Então, como foi usada, como você validou a informação, ou seja, você tem que garantir que você usou a ferramenta, mas que depois você leu e garante que o que está ali escrito, aquilo representa as suas ideias e não as ideias da máquina, tá? Outra coisa, precisa garantir que não há risco de plágio e você só garante isso quando você usa a ferramenta como ela é, como uma ferramenta, ela vai gerar ali uma versão preliminar e você faz melhorias nela, dá o seu toque, tá? E isso faz com que você evite plágios,
certo? Que você cite as fontes adequadamente. Então, de onde vieram aquelas informações? Eu, por exemplo, não recomendo que você use essas ferramentas de inteligência artificial como o ChatGPT, barra de Bing Chat, para buscar informações científicas, principalmente o ChatGPT, se você não usa aquela versão que não tem internet, que é a 3.5, né? Para buscar informações científicas. Por quê? Porque existem ferramentas que já buscam isso também com base em inteligência artificial e que trazem um artigo para você. Então, isso dá muito mais segurança. Isso porque a gente sabe que muitas ferramentas elas podem falhar, certo? O Bing Chat já é melhor nessa função porque ele dá ali a referência para você. Mas, por exemplo, o ChatGPT não dá, o Bard também não dá de uma forma muito legal. Então, eu gosto muito da ferramenta Consensus, que ela não é generativa, mas ela é uma inteligência artificial de busca, ela consegue buscar, tá, respostas para a sua pergunta e traz o artigo científico com aquela resposta. Então, é muito melhor nesse sentido, tá? Então, quando você tiver as suas fontes aí de onde você tirou as informações, cite de forma adequada, né? Com a norma que a revista pedir de formatação. Outra coisa, você pode usar essas inteligências artificiais generativas, por exemplo, para te ajudar a escrever a hipótese do artigo, para te ajudar a interpretar algum tipo de dado. Só que atenção, nunca cadastre os resultados originais da sua pesquisa nessas plataformas. Por quê? Porque elas estão a todo tempo sendo alimentadas com as informações que a gente cadastra. Estão aprendendo com aquelas informações. Então, se você coloca um dado sigiloso ali, ela pode repassar aquela informação para frente. E no início do ChatGPT teve um caso muito claro disso, que foi alguns funcionários da Amazon estavam colocando informações da empresa lá, e daí outras pessoas buscando informações receberam essas informações, tá? Então, é importante que você não cite dados confidenciais da pesquisa lá, até para não ter problemas de publicação no futuro, certo? Mas você pode usar, por exemplo, assim, me ajuda a escrever um parágrafo que explique a relação entre idade e gênero na melhora da qualidade de vida. Então, você coloca dados arbitrários, por exemplo, X e Y, tá? Só para ele construir uma frase, porque você está empacado, está travado, não consegue escrever uma frase sobre aquilo. Então, coloca, faz um prompt, né? Pedindo mais ou menos assim, coloca os dados como X e Y, e aí ele vai trazer uma estrutura de frase, você adequa para a sua realidade e consegue destravar. Então, é muito interessante nesse sentido, tá? Você pode também mostrar, né, que todas as hipóteses, que toda a interpretação dos dados, que todos os resultados, que as conclusões, que as limitações, as implicações da pesquisa, tudo isso representam as suas ideias, que você usou a ferramenta só para ajudar em pontos específicos, para melhorar a clareza, para melhorar a compreensão de uma frase, para melhorar a sintaxe, para corrigir a escrita em inglês, para coisas pontuais, tá? Para ajudar na escrita de uma forma geral. Então, a declaração ela tem que ser nesse sentido. Um exemplo de como você pode fazer essa declaração é o seguinte: utilizamos o ChatGPT, modelo de geração de linguagem em larga escala da OpenAI, né, que é a empresa que gerou, em parte na edição do trabalho, mas apenas para melhorar a legibilidade, ou seja, para tornar o texto mais compreensível, mais legível, e a linguagem durante o processo de escrita. Revisamos cuidadosamente e corrigimos as frases geradas pelo ChatGPT para garantir a precisão e validade do conteúdo. Então, aqui você está dizendo, ó, usei para tal coisa, tá? Mas garanto que tudo que está ali representa as minhas ideias. Então, é basicamente isso que é a declaração de uma IA generativa que você pode escrever dentro do seu texto acadêmico. Dentro do meu treinamento DAC, que é o Dominando Artigos Científicos, eu mostro como você pode usar outras ferramentas de inteligência artificial para ajudar no processo de escrita, tá? E como também fazer essa declaração de IA generativa de acordo com as normas mais recentes das revistas científicas. Vou deixar o link do DAC aqui na descrição deste vídeo e vou te convidar também a se inscrever no canal para que você continue recebendo os nossos conteúdos semanais sobre escrita acadêmica e publicação de artigos científicos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!